Cláudia Castanheira, que é mãe do Gustavo, mãe do MC Gui, escolheu o programa Hoje em Dia para levantar essa bandeira, para ajudar outras mães que passam por isso ou estão, quem sabe, aí desconfiando que seus filhos estão usando droga, maconha, cocaína, para tentar tirar a família dessa situação. Cláudia, eu sei que você teve uma perda muito grande, continua sofrendo, teve esse susto essa semana. Como é que vocês estão lidando com tudo isso agora? Sim. Em algum momento você desconfiou que o Gustavo estava diferente? Porque eu sei que você e seu marido, vocês são pais presentes. Eu sei que vocês acompanham o Gui em todos os shows. Desde o começo da carreira, a família está sempre muito unida. E ele também acompanhava, né? Ele sempre estava junto com a gente, com a família. Aí ele arrumou uma namorada e aí ele começou a ficar mais em casa. Então a gente já não levava mais ele para todos os shows. Finais de semana, grande parte do sábado e o domingo ele ficava. Certo. E de uns 5 meses para cá a gente tem percebido um comportamento diferente. Respondão, agressivo nas palavras. Isso com você e com seu marido? Mas com o pai. Comigo ele ouvia mais. E ele conseguia me enganar mais, né, na verdade. Porque mãe sempre passa a mão, né, sempre não quer enxergar, né. Agora o pai não, o pai sempre via algo diferente. E assim, meu marido não fuma, não bebe, né, então ele via as coisas. Ele falava, Cláudia, fica de olho. E como a gente acompanhava o Gui, eu não tinha como estar com ele naquele momento que ele falava que está com a namorada. E algumas das vezes ele estava mentindo. E isso a gente veio descobrir depois de tudo que aconteceu, né? Então, assim, foram várias vezes que eu percebi comportamentos diferentes, fui atrás, não consegui pegar ele usando nada, nunca vi, assim, nunca, nos meus olhos eu nunca vi. Alguns amigos falavam, cuidado com as amizades que o Gustavo está andando, não são as pessoas que eles estão acostumados a andar. Devido ao sucesso do Gui, muitas pessoas se aproximaram de todos nós. Só que o Gustavo foi uma pessoa que ele estava mais exposto, porque por conta da gente estar trabalhando, ele ficava mais. Então ele fez amizade com diversas pessoas que eu não sei te falar onde mora e da onde é. Que quando eu ia procurar ele, para saber mais ou menos por onde ele estava, eu não sabia onde estava. Ô Cláudia, você falou que você e o seu marido, vocês acompanham muito, né, o passo a passo do Gui, com essa agenda lotada, a vida mudou totalmente. Mas você acha que o Gustavo, ele entrou, né, nas drogas, no mundo das drogas, como uma forma de chamar a atenção, de certa forma, de vocês? Pode ser, eu não posso dizer que não foi, mas de repente pode ser sim. Depois que a gente anunciou o laudo, eu recebi muito depoimento assim no Facebook do Gui, no meu até, né, de pessoas que estão passando por isso, agradecendo que a gente está até ajudando e outras pessoas falando se talvez não fosse para chamar atenção. Só que assim, o Gustavo sempre teve atenção a mesma que o Gui, sempre em tudo. Tanto que antes do sucesso do Gui, a gente sempre deu o melhor mais para ele, porque era o mais velho, era o que entendia. E o Gui, que não entendia, a gente dava uma enganada. Então, ele sempre teve tudo do melhor, né? E sempre tudo o que quis. Então, assim, falta de amor, de carinho, de atenção, eu acredito que não foi. Porque a gente sempre estava presente na vida dos dois. E, assim, ele sempre presente junto com a gente. Foi por pouco tempo, foi, assim, muito rápido o que aconteceu. E quando a gente viu, eu não acreditei naquele laudo por conta assim de a gente não perceber, né, o que estava acontecendo dentro da nossa casa. E então assim, eu não consigo imaginar onde foi que ele se envolveu, que local ele ficava, porque a namorada, a mãe da namorada é muito minha amiga. Então a gente se falava muito. Eu saía para trabalhar e eu falava, Silvia, Gustavo tá aí? Tá aqui. O Gustavo saía, ela falava, Gustavo saiu, Gustavo voltou. Então era muito rápido. Você monitorava todos os passos? Nós duas, assim, ela me ajudava muito a olhar o que estava acontecendo quando eu percebi que ele estava com um comportamento diferente. Até então eu confiava nele plenamente. Aí depois eu comecei a policiar ele. Cláudia, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui
é um testemunho importantíssimo para milhares de lares brasileiros, porque muitas famílias podem estar passando por esse problema e não sabem. Então é importante que esse testemunho seja dado para que o alerta seja feito para muitas pessoas, as mães e os pais, que podem estar enfrentando esse problema, desconhecem esse tipo de ação dentro da própria casa e talvez com esse alerta, com a sua experiência, possam vir a descobrir. Quero deixar aqui também o testemunho, porque eu acompanho desde o início a trajetória de vocês e sei que vocês sempre foram pais presentes na vida dos dois, com uma estrutura familiar exemplar, e não foi descuido da parte de vocês. Vocês, mesmo com a presença familiar muito bonita, muito humilde, sempre da mesma forma, desde quando o Gui iniciou a carreira, sempre foi da mesma maneira e mesmo assim enfrentaram esse problema. E por isso nós vamos contar também com a Adriana Portal, que é psicoterapeuta e vai tentar nos ajudar também a entender, e principalmente os nossos telespectadores de todo o Brasil, porque muita gente, hoje, eu disse aqui, a droga hoje é um assunto que acaba com a vida de milhares e milhares de famílias no Brasil. Exato. Obrigado, doutora, por estar junto com a gente aqui, nos ajudando também. Apesar de uma família estruturada, como nós acompanhamos aqui, esses casos acontecem. Como o telespectador que está nos acompanhando agora pode detectar, principalmente com filhos adolescentes, não é, que esse filho ou essa filha possa estar envolvido nesse mundo trágico das drogas? Olha, o adolescente ele muda o comportamento, né? Então a gente pode, a mãe sempre acaba percebendo mais do que o pai. A mulher é mais sensível e ela percebe alterações de comportamento e do filho com mais facilidade, né? Mas as alterações são de agressividade, queda do rendimento escolar, deixa de participar dos eventos da família, alteração de apetite, sono, enfim, coisas dessa natureza, né? E assim, muda os amigos, passa a andar com amigos diferentes, deixa os amigos de antes, né? Se isola, fica muito dentro do quarto. Esses são alguns dos sinais para você prestar atenção. Tudo isso aconteceu com o Gustavo? E só uma correção, por favor, quero te pedir perdão. Triana Portal, doutora Triana Portal, A que está com a única gente coisa hoje. que o Gustavo não teve diferente foi se isolar. Mas todos os comportamentos que ela falou foram o que aconteceu. Agressividade, mudar os amigos. Amigos que eu não conhecia. Eu não sabia quem era. Aquela amizade de infância que viviam lá em casa, que eles viviam se encontrando, não via mais com ele. Era completamente diferente. Muito sono, dormia muito, até mais do que o normal. Já não queria mais participar de nada que acontecia na família. Às vezes a gente queria levar ele... Às vezes era convidado para um programa de televisão, a gente queria levar ele porque ia falar da família, ele não queria mais aparecer em lugar nenhum. Ficou mais Agora, Ficou bem rebelde. Agora, eu estou falando porque eu tenho uma filha de 14 para 15 anos. E ela hoje está muito mais reclusa do que era antes. E as pessoas dizem sempre assim, normal, nessa idade é comum, faz parte da adolescência. Ela não quer muito conviver com a família. Até que ponto é normal, é da idade, e até que ponto não é, doutora? Então, a linha é muito tênue e é difícil para os pais, né, avaliarem. E assim, até como terapeuta em consultório, às vezes eu digo para as mães e para os pais, parem de pressionar tanto seu filho, né? Deixa ele ter o espaço dele, né? Esse é o momento em que ele volta mais para os amigos e para outras pessoas mais do que para os pais, né? Então esse é um momento de desprendimento. Então assim, tem que ficar com o olho muito afiado para identificar se é essa questão da adolescência mesmo, né, que é de procurar a identidade, de estar aí estabilizando a personalidade, ou se é algo diferente. Mas se a gente olhar com um olhar mais apurado, a gente percebe que não é só uma crise de identidade de adolescência, e sim alteração de comportamento de uma maneira geral, somando todos esses outros quesitos. Pode falar. Eu tenho uma pergunta, doutora. A partir do momento que a mãe ou o pai desconfiam e tem quase a certeza de que o seu filho está fazendo uso de algum tipo de substância, como é que eles devem agir? Quem eles devem procurar
para poder ajudar. E no caso da Cláudia, ela não pegou nada. E se Sim. pegar o flagrante também, né? Exato. O que deve Não fazer? pode deixar passar. Não. Tem que sentar, conversar e o filho precisa admitir. Porque muitos falam, não é meu, é do amigo, é do fulano, é do cicrano. E isso não pode passar dessa maneira. Porque o pai fala, não, tudo bem, na minha juventude eu também experimentei, não viciei, então vamos deixar passar e eu vou ficar de olho. Ou então é uma droga mais leve, né? Então muitos pais encontram maconha e falam, bom, tudo bem, né? Passou, da próxima vez, se acontecer uma próxima vez eu vou ficar mais atento. Não deixar, porque cada dia é um dia a menos na recuperação. Né? Então, senta, conversa e já procura, né? Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, já começa a buscar ajuda. Se os pais não conseguirem acessar o filho para essa comunicação eficiente, que um outro parente que tenha bastante afinidade com esse filho, com esse jovem, pode fazer essa comunicação, né? Essa intervenção. E eu cheguei a conversar com o Gustavo, eu e o pai, mas ele nunca admitiu nada. Ele não aceitava que... Assim, ele via um amigo usando droga, ele falava, eu não aceito, eu não admito, eu acho que isso não está certo, mas ele nunca admitiu nada. Diversas vezes a gente sentou, o Gui mesmo, né, porque ele tinha um carinho muito grande pelo irmão, então eu falava assim muito para ele, Gustavo, se você está fazendo alguma coisa errada, você não esconda, filho, porque você tem um irmão que hoje ele é um artista, você pode prejudicar ele, a imagem dele, a sua. Pensa direito o que você quer para a sua vida. Então ele nunca admitiu, nunca aceitou que estivesse usando alguma coisa. Sim. Cláudia, Nunca. muito obrigado pelo seu depoimento. É muito importante. Tenha certeza que você está ajudando milhares de pessoas que estão nos acompanhando nesse instante. Sim, porque o Gui, ele tem uma legenda de fã, que são tudo adolescentes, né? Ele tem 7 milhões de fãs e de seguidores que, de repente, alguma família está passando por isso que eu passei, certeza. né? Então eu não quero, porque a dor é muito grande. E assim, o que a gente quer passar é que vocês fiquem de olho mesmo, né? Nos filhos, no comportamento. Porque eu queria ter tido uma oportunidade maior para estar correndo atrás. De repente, não tive esse tempo, mas é muito importante a gente ficar olhando tudo, por onde anda, com quem anda, porque as coisas acontecem muito rápido, debaixo dos nossos olhos. Obrigado, mas mais uma vez eu quero deixar aqui o meu testemunho de que vocês estiveram sempre presentes. Não foi falha de vocês. Infelizmente foi uma tragédia que aconteceu. Fique em paz. Que Deus conforte o coração da família toda. Obrigada. Obrigado. Doutora Adriana, muito obrigado, viu, doutora Adriana? E uma Portal, coisa que esteve com a importante, gente. gente, olhe nos olhos do seu filho, porque Não é. quando a pessoa está escondendo alguma coisa, ela não consegue te olhar no fundo dos Encarar. olhos. Encarar. Tá bom. Então, isso é uma dica importante para os pais também. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a doutora Adriana Portal, que esteve com a gente também.